Seja bem-vindo ao Território da Mente, o podcast que conecta psicologia, prática e reflexão. Meu nome é Bianca, sou a locutora deste podcast e aqui comigo estão os psicólogos Cássio, Liliane e Rafael. No episódio anterior, falamos sobre o laço terapêutico e como ele se constrói. Discutimos por que a relação entre terapeuta e paciente é tão importante e o que pode influenciar esse vínculo ao longo do tempo. Hoje, vamos aprofundar essa conversa e explorar os desafios que podem surgir na relação terapêutica. Como o paciente pode projetar emoções e experiências passadas no terapeuta? O que acontece quando há resistência ao processo? E como os terapeutas lidam com essas situações na prática? Se você já fez terapia ou pensa em começar, esse episódio vai te ajudar a entender por que certos sentimentos aparecem na relação com o terapeuta e como isso pode ser um caminho para o autoconhecimento. Então, fica com a gente porque esse episódio promete muitas reflexões importantes. Pois é, eu fico pensando aqui. Você já teve aquela sensação de que você conhecia alguém e de repente parece que você começou a sentir assim, uma conexão muito forte? Seja uma conexão de admiração, de carinho, sei lá, raiva, desconfiança. Uma conexão sem um motivo muito claro. Não parece que é como se a gente encontrasse naquela pessoa algo, né? Aquela pessoa despertasse algo dentro da gente. Parece que aquela pessoa é meio familiar para a gente, mas a gente não consegue identificar exatamente de onde veio. Pois é, no ambiente terapêutico, algo muito semelhante pode acontecer. É muito parecido com isso que eu descrevi. Muitos pacientes, ao longo do processo, eles começam a sentir pelo terapeuta emoções que, na verdade, pertencem a situações, a pessoas do passado, a experiências passadas, ligadas, então, a outras figuras que são importantes na vida dela. Isso é um fenômeno muito natural. Por exemplo, um paciente ele pode perceber que sente uma confiança extrema no terapeuta, já no início do processo, como se o terapeuta fosse a única pessoa do mundo capaz de compreender. O outro já pode sentir que o terapeuta não se importa o suficiente, que ele deveria demonstrar mais atenção, mais afeto. Alguns pacientes chegam inclusive a relatar que sentem raiva, irritação com o terapeuta, sem entender muito bem por quê. Interessante isso, né? Aí a questão que eu proponho é, será que essas emoções têm a ver exatamente com o terapeuta, de fato? Ou será que o paciente não estaria revivendo padrões emocionais antigos dentro da relação com o terapeuta? Então, é aqui que a gente começa a falar sobre um conceito essencial para entender os desafios, né, da relação terapêutica, a transferência. Esse conceito ele foi descrito pela primeira vez por Freud, quando ele percebeu que os pacientes começaram a demonstrar emoções intensas demais por ele e alguns sentimentos que até não tinham muita relação com a realidade daquela relação profissional. Então, não era condizente com aquela relação profissional. Alguns pacientes viam ele como uma figura paterna, buscando ali uma aprovação, uma orientação, e outros às vezes tinham raiva, resistência, como se estivesse discutindo ali com um pai ou um professor rígido. E aí Freud começa a perceber e a partir disso ele começa a entender que os pacientes eles não estavam reagindo a ele como pessoa ali, mas sim projetando nele emoções, experiências, expectativas que tinham sido desenvolvidas em outras relações, principalmente na infância. E é importante dizer que essa transferência ela não acontece somente na psicanálise, né? Mesmo em abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ou nas terapias humanistas, os pacientes podem reagir ao terapeuta com base em padrões emocionais inconscientes, e isso sem perceber. A transferência pode aparecer de diversas formas, e eu queria destacar aqui a transferência positiva, que é quando o paciente sente uma conexão muito forte com o terapeuta, e aí ele pode idealizar esse terapeuta como alguém perfeito, sábio ou extremamente acolhedor. E isso pode ser benéfico no início, mas pode se tornar também um problema se o paciente passar a depender emocionalmente do terapeuta ou esperar que ele tenha todas as respostas. Também a transferência negativa é quando o paciente projeta no terapeuta sentimentos de frustração, raiva ou desconfiança. E muitas vezes isso acontece porque ele já viveu relações onde se sentiu negligenciado ou rejeitado, até mesmo pressionado, e agora ele reage ao terapeuta como se ele fosse alguém do passado. Também pode acontecer, né, a transferência erótica,
que é quando o paciente desenvolve sentimentos românticos ou sexuais pelo terapeuta. Não porque ele realmente sente isso de forma consciente, mas porque a sua psique pode estar associado àquele espaço de conhecimento e escuta a experiências passadas ligadas ao desejo e à busca por afeto. E esses sentimentos são totalmente legítimos. O que o paciente sente na terapia é real para ele. E não significa que ele está inventando algo ou que aquilo não tem importância. O que realmente importa é entender de onde esses sentimentos vêm e o que eles podem revelar sobre os seus padrões emocionais. Agora, tem um ponto fundamental aqui. Não é apenas o paciente que pode projetar suas emoções no terapeuta. O terapeuta também pode sentir isso. A gente chama esse fenômeno de contratransferência, que é quando o terapeuta, sem perceber, obviamente, também passa a reagir emocionalmente ao paciente, com base em suas próprias vivências, em suas experiências. Então, por exemplo, um terapeuta teve uma infância onde se sentia, vamos dizer, responsável por cuidar dos outros. Ele pode, sem querer, se ver exagerando no acolhimento e tentando salvar um paciente. Não lembra de alguém no passado. Um outro terapeuta, por exemplo, pode sentir uma impaciência muito grande com um paciente que tem um estilo de comunicação parecido com alguém com quem ele teve conflitos pessoais no passado. Ou o terapeuta pode sentir uma identificação tão grande com o paciente que perde até um pouco da objetividade no tratamento. E é por isso que, dentro da formação dos psicólogos, a gente precisa fazer aquilo que vai dar boa performance para o trabalho, que é uma supervisão. A gente chama muitas vezes de supervisão clínica, né? E também é interessante que o psicólogo faça a sua própria terapia pessoal. Porque o terapeuta ele precisa estar atento, né, às suas próprias emoções para não deixar que elas interfiram no tratamento do paciente. Então, resumindo, quando a gente fala de transferência, a gente está falando de um fenômeno natural, que acontece nas relações humanas, mas que na terapia ela se torna uma ferramenta valiosa de autoconhecimento. Porque quando o paciente começa a perceber que está projetando no terapeuta padrões emocionais do passado, ele começa a se questionar. Às vezes não acontece do paciente perceber isso diretamente, a gente vai pontuar, vai apontar aquilo ali para o paciente perceber. Mas quando ele percebe, ele vai se questionar. Será que isso sempre acontece nos outros relacionamentos da minha vida? Ou então ele pode pensar assim, será que eu espero sempre ser rejeitado? Por isso eu me sinto assim com o meu terapeuta, com esse profissional? Ou então, por que eu idealizo tanto as pessoas que me acolhem? Isso tem a ver com alguma forma que eu fui tratado na infância? Então é nesse espaço, é nessa hora que o paciente ele tem como ficar, confrontar essa situação e se observar, e aprender um pouco mais sobre ele mesmo e sobre sua história. Essas perguntas elas podem abrir muitas portas, elas são importantes para poder a gente entender sobre o paciente. Então, você já se pegou sentindo emoções muito intensas por alguém sem entender exatamente o porquê? Ou já percebeu que algumas pessoas parecem despertar em você sentimentos que talvez não tenham tanto a ver com elas, mas com algo que você já viveu antes? Pois é, na terapia, esses sentimentos aparecem com muita frequência. E ao invés de serem ignorados, eles podem ser explorados e compreendidos, porque eles podem ajudar o paciente a enxergar como seus vínculos passados estão influenciando as suas relações atuais. Bom, nós entendemos então como é que a transferência aparece na terapia, né, e de que forma que ela pode influenciar essa relação terapeuta-paciente. Mas eu vou abrir então aqui para falarmos sobre outro fenômeno essencial no processo, que são as resistências. Já citamos aqui brevemente, mas vamos aprofundar um pouquinho nisso, né? Se a gente pensar bem, todo mundo tem um certo grau de resistência quando precisa lidar com algo difícil. A gente se defende, né, desses conteúdos que são emocionalmente difíceis. Isso, obviamente, pode acontecer em qualquer área da vida. Por exemplo, se adiamos uma conversa séria, evitamos a pensar em um problema, ou simplesmente empurramos com a barriga para depois. Algo que está nos causando desconforto. E na terapia não é diferente, né? Alguns pacientes vão chegar nas sessões motivados, e conforme o tratamento avança, a gente acaba tocando em questões delicadas e
paciente começa a sentir uma certa dificuldade de continuar. Às vezes o paciente pode perceber que estão evitando certos temas, faltando sessões ou até pensando em desistir do tratamento. Mas sabe o que realmente está acontecendo? É que ele continua com a questão e ele começa a colocar ali muitas vezes o próprio terapeuta como em xeque, né? Nós até mencionamos isso. Ele começa a perguntar, será que o terapeuta não está ajudando? Então a pergunta é, será que o paciente está enfrentando uma resistência interna no processo de mudança? Quando a gente observa isso, essa é a questão. Será que tem uma resistência em lidar com esse conteúdo? A resistência na terapia é um mecanismo de defesa natural, a gente sabe disso. E ela aparece quando o paciente, consciente ou inconscientemente, evita entrar em contato com emoções ou memórias que ele considera difíceis ou ameaçadoras. Isso pode acontecer de várias formas. Vamos lá. Pode ser que ele comece a evitar falar sobre certos temas. E aí o paciente começa a trazer falas mais superficiais, coisas do dia a dia, evitar aprofundar emoções e experiências mais marcantes. Ou então ele pode mudar de assunto sem perceber, e aí ele vai desviando a conversa para um lugar mais seguro. Às vezes acontece do paciente começar a faltar muito às sessões, começar a chegar atrasado, e isso pode ser um sinal de que o paciente, né, sente que a terapia está mexendo com algo muito importante ali e ele não está sabendo lidar com isso. Às vezes vem algumas frases que o paciente pode falar, assim, eu acho que isso aqui não está funcionando muito bem não, então não estou vendo nenhuma mudança. Pode ser que ele comece a desvalorizar o processo da terapia, né, para tentar esquivar um pouco daquele caminho que está sendo tomado. Especialmente quando a terapia começa a tocar em pontos mais profundos, né, áreas que incomodam um pouco mais o paciente. E, às vezes, ele começa a projetar essa resistência no profissional, no terapeuta. O paciente pode sentir raiva do profissional, pode achar que ele não está ajudando, ou então até imaginar que ele não se importa o suficiente. Quando, na verdade, esse incômodo pode ser um reflexo ali do que está acontecendo internamente no paciente mesmo. Ô, Rafa, agora uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui, que é muito importante sobre a resistência, é que ela não significa que a terapia não está funcionando, né? Na verdade, pode ser um sinal de que o processo está indo exatamente para onde precisa ir. Quando o paciente começa a evitar certos temas ou sente vontade de desistir, isso pode ser um indicador de que a terapia está mexendo com áreas emocionais que ele sempre tentou ignorar. E é nesse momento aí que ele precisa escolher entre continuar, enfrentar essas questões ou voltar para os padrões antigos, né, de evitação dele. Até me lembro de uma paciente minha que ela falava assim, às vezes ela falava no final da terapia, nossa, a terapia está me cansando, isso me cansa. E tinha toda uma relação, né, com realmente o conteúdo que ela estava trazendo ali. E é por isso que muitos terapeutas, ao perceberem que o paciente está resistindo, eles não forçam o tema, mas também não ignoram. Em vez disso, eles exploram a resistência como um fenômeno importante, né? Por exemplo, em vez de perguntar diretamente sobre um assunto difícil, o terapeuta pode perguntar: percebi nas últimas sessões, quando chegamos nesse assunto, que você mudou de tema. Você sente que esse é um ponto desconfortável para você? Né? Eu sinto que você está hesitante em continuar esse caminho na terapia. Você sente que algo está te bloqueando? São perguntas aí que podem ser feitas, né? Até para averiguar mesmo o porquê daquela resistência. E isso ajuda o paciente a tomar consciência da sua resistência e decidir se quer continuar investigando ou se ainda não está pronto para aquele momento, né? Para aquele assunto. Na verdade, Liliane, o que você mencionou aí é o que a gente chama de manejo da resistência, né? E como você bem disse, e o Rafa também mencionou, a resistência é diretamente relacionada à questão. Justamente por isso que a mente cria defesas para lidar com esse conteúdo, porque é o conteúdo sensível para o paciente. Agora, além das resistências, da transferência, tem um outro fenômeno
que também influencia demais o processo, que é a identificação do paciente com o terapeuta. E a identificação é isso, a identificação acontece quando o paciente percebe no terapeuta alguma coisa que ele admira, que se conecta com ele de alguma forma. Isso pode ser, obviamente, muito positivo, porque o terapeuta vai servir como um modelo para a mudança, para o crescimento pessoal do paciente. Então, por exemplo, o paciente sempre teve dificuldade em se expressar emocionalmente e quando ele chega e constitui um laço terapêutico com o psicólogo, é um psicólogo que mostra ali sabedoria na escuta, no acolhimento. Aos poucos, o próprio paciente vai aprender a desenvolver essa habilidade em sua vida. Isso, obviamente, vem pela identificação. No caso aí, eu destacaria uma identificação até positiva, né? Porque os atributos que se aprendem são positivos. Mas tem também aquela identificação que pode trazer desafios. Alguns pacientes, por exemplo, se percebem essa conexão, podem tentar agradar o terapeuta para evitar falar sobre alguns temas, por medo de desapontá-lo, por medo de um julgamento. Outros podem, por exemplo, sentir que precisam seguir exatamente as orientações do terapeuta em vez de construir suas respostas. Isso gera uma certa perda de autonomia do sujeito em relação à própria vida. E tem ainda aqueles que criam uma expectativa de que o terapeuta precisa ser perfeito. Então acaba esperando que ele tenha todas as respostas, não cometa erros e saiba sempre dizer. E quando vão percebendo, à medida do processo, que o terapeuta é humano, obviamente, vem frustração e isso pode predispor a mais resistência no processo. Então são pontos a serem observados aí. E é essa identificação que pode ser percebida em níveis diferentes, né? Vou destacar aqui algumas para a gente entender. Por exemplo, a gente tem a identificação que poderia ser positiva. O paciente, ele se espelha no terapeuta, mas ele usa isso como um impulso para um próprio crescimento. Então, nesse ponto, a gente vai considerar que é uma identificação positiva. Agora, se o paciente vê o terapeuta como alguém acima dele, esperando respostas prontas e certeza absoluta, né, certezas absolutas do profissional, aí a gente já vê uma identificação mais idealizada, né? E se o paciente começa a evitar de falar sobre os seus problemas e foca, né, foca ali mais no terapeuta, fazendo perguntas pessoais, tentando inverter ali os papéis, aí a gente tem uma identificação mais defensiva, uma resistência maior. O ponto aqui é que identificar, ter essa identificação não é ruim, né? Ele pode ser até um recurso muito valioso dentro da terapia. O importante é a gente começar a perceber que tanto o paciente quanto o terapeuta, né, estejam atentos para identificar quando acontece e não permitir que essa identificação não atrapalhe esse processo terapêutico. Agora, para ilustrar tudo isso, eu trouxe aqui alguns exemplos em tópicos de como a transferência, a resistência e a identificação podem aparecer em uma sessão de terapia. Por exemplo, a transferência negativa é quando um paciente começa a sentir que o terapeuta não se importa com ele. Ele reclama que o profissional não dá conselhos suficientes, que parece distante. E ao explorar isso, o paciente percebe que esse sentimento é muito parecido com o que ele sentia com seu pai, por exemplo, que era emocionalmente frio. E ele começa a entender que não é o terapeuta que não se importa, mas sim é um padrão emocional mesmo do passado que está sendo reativado ali. Outro exemplo é a resistência à evasão, que é quando um paciente chega à terapia querendo falar sobre a sua ansiedade, mas sempre muda de assunto quando o terapeuta tenta explorar sua relação com a família, né? Ela percebe que tem dificuldade de falar sobre isso e quando finalmente toca no tema, sente um nó na garganta. A resistência dela estava protegendo uma memória dolorosa e agora pode ser trabalhada de forma cuidadosa. Um último exemplo que eu gostaria de trazer aqui é a identificação idealizada, né? Quando um paciente jovem que sempre teve dificuldades em confiar nos outros, começa a ver o terapeuta como uma figura perfeita. Ele evita trazer temas sensíveis porque tem medo de estragar a relação e decepcionar o terapeuta, né? E quando percebe esse padrão, ele entende
que essa dinâmica já aconteceu em outros momentos da sua vida e que ele precisa aprender a lidar com isso de uma forma mais equilibrada, né? Bem, já falamos sobre transferência, resistência, identificação, mas a gente precisa trazer isso para o mundo real. Como é que esses fenômenos aparecem na prática clínica, efetivamente? Porque muitas vezes, quando ouvimos esses termos, eles parecem conceitos tão abstratos, né? E, na verdade, são dinâmicas que ocorrem o tempo todo dentro da terapia. A melhor forma de compreender é observar como é que eles efetivamente ocorrem. Bom, então, para me fazer entender, eu vou utilizar um caso aqui hipotético de uma resistência onde o paciente diz assim, não consigo falar sobre isso. Que é um caso muito comum na clínica, né? Quando o paciente evita tocar em certos assuntos. Então, vamos imaginar aqui um sujeito de nome fictício, Ricardo, de 29 anos. Iniciou a terapia para tratar de sintomas de ansiedade. No começo ele falava muito sobre o trabalho, sobre os hobbies, amigos, mas toda vez que o terapeuta perguntava sobre a família, sobre a infância, ele desconversa e muda de assunto. Com o passar das sessões, o terapeuta percebe esse padrão. E aí ele sugere isso para o Ricardo, ele dá o feedback. Ricardo, eu notei que sempre que falamos sobre a sua família, você muda de assunto. Você já percebeu isso? O Ricardo talvez vá dizer, sério? Nossa, eu nem tinha percebido. É que eu acho que isso não tem nada a ver com a minha ansiedade. O problema é meu trabalho, minha rotina. Aí o terapeuta explica que essa evitação pode ser um mecanismo de defesa inconsciente, uma forma talvez de evitar emoções difíceis. Aí o Ricardo passa a se dar conta de que quando ele era criança, ele sempre foi ensinado a engolir os sentimentos, a não demonstrar fraqueza. De forma que ele vem com esse aprendizado lá de trás. Nesse momento, a sua resistência, que não era apenas sobre falar da família, mas sobre permitir-se acessar emoções que ele aprendeu a reprimir, é acessado pelo Ricardo, né, a partir da intervenção do terapeuta. Esse reconhecimento abre um caminho novo no processo terapêutico, porque permite, então, que o Ricardo comece a trabalhar os aspectos que efetivamente estão ligados à sua ansiedade, que talvez ele nem imaginasse. Hoje a gente percorreu aqui por um assunto que eu acho que é importantíssimo na relação ali terapêutica, que é essa transferência, a resistência e a identificação. Entender que esse processo ele é positivo, né, quando a gente observa e entende que pode ser conduzido de forma positiva, também entender que tem um momento de atenção onde a gente tem que conduzir para que não seja negativo, não traga prejuízos ali para o processo terapêutico. Então, é uma atenção especial que o profissional tem que ter, né? Óbvio que o paciente também tendo conhecimento disso, é bom que ele tenha atenção nisso. E a partir dessa observação, tanto o profissional quanto o paciente vão ter elementos importantes para se observar mais, no caso do paciente, e no caso do profissional, de pontuar as questões que são observadas nesses fenômenos. No próximo episódio, vamos continuar essa conversa falando sobre o papel da clínica e a evolução do vínculo terapêutico ao longo do tempo. Vamos discutir como a relação paciente-terapeuta se transforma ao longo do processo, como saber se a terapia está funcionando e como acontece o fechamento do tratamento. Então, se você quer entender mais sobre o impacto da terapia na sua vida e como ela evolui com o tempo, não perca o próximo episódio.